OneCast, o podcast da Academia One. Sejam bem-vindos ao OneCast, o podcast da Academia One. Esse é o nosso segundo episódio. Estamos gravando aqui com o tema No combate ao suicídio, a atividade física tem relevância? Com a gente, aqui nesse podcast, o nosso expert, né, Dr. Alexandre Laufer, e a nossa querida Kathleen, a gerente da Academia One. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Obrigado. Kathleen. Então, Alexandre, a gente comentou, né, aquele dia, esses dias, que a atividade física, ela hoje é relevante não somente para prevenção, né, da ansiedade e depressão, né, e consequentemente combate ao suicídio, quanto também ao tratamento, é um dos métodos de tratamento. Para ilustrar um pouquinho essa situação, eu gostaria de contar a história da nossa aluna Lesane, queridíssima aluna que autorizou a gente divulgar a história dela. Ela tem 51 anos e ela é nossa aluna já faz uns 5 anos, né? Ela conta que antes das atividades físicas ela se tratava com 3 medicamentos, então ela fazia tratamento para depressão, ansiedade, enxaqueca inclusive, né? Porque consequentemente a tudo isso, ela gastava em torno de uns R$500 por mês em medicamento. E fora alguns malefícios, né, que o uso contínuo dos medicamentos acaba trazendo para o corpo. O médico dela sempre batendo na tecla que ela precisava fazer atividade física e ela sempre sendo relutante, porque já tinha tentado algumas vezes e não tinha conseguido, né, sempre tinha desistido. Um dia ela disse que estava passando em frente à nossa academia e falou, vou entrar, né, seja o que Deus quiser. Ela começou com a musculação, meio que por obrigação, ela não gostava de ir também, mas tentou, disse que, né, ficou firme e forte ali, na medida do possível, até que um dia o Felipe convidou ela para fazer uma aula de Cross One, que é o nosso treinamento funcional. E ela conta que a partir dali a vida dela mudou, né? O Cross One é uma aula, ela é uma aula em grupo, então, querendo ou não, melhorou muito a interação social dela, a parte das amizades. Ela disse que hoje vê na galera como uma família mesmo. Então, né, agora eu vou passar a palavra pro Alexandre, que ele vai poder explicar melhor por quê, né, o porquê que a atividade física é tão importante na parte de prevenção e tratamento dessas patologias, dessas doenças. Boa tarde a todos. Bem, como falei anteriormente, né, não se fala mais em tratamento de transtornos mentais e depressão sem a utilização do recurso da atividade física regular, né? Por que a gente acaba se utilizando da atividade física como um recurso e um recurso importante? Porque quando a gente fala de depressão, por exemplo, o nome já diz depressão, deprime, mas ele não deprime só o humor. Ele deprime todo o sistema imunológico, todo o nosso arcabouço mental e físico é deprimido, né? Então a atividade física, no que ela vai propiciar? Num primeiro momento a autoestima, né? Uma busca de autoestima, porque o ser humano ele é muito visual, ele é muito concreto, ele é muito pegajoso, né? A gente é muito do tato, e à medida que você faz a atividade física, naturalmente o seu corpo, como uma consequência, vai se modelando. E isso vai te ensinando, de uma forma até inconsciente, a perseverança, né? A rotina, o equilíbrio, porque a atividade física ela propicia tudo isso, né? O resultado lá no final, para quem vê, é um corpo bonito, mas para chegar no tal do corpo bonito ou num corpo adequado, porque isso beleza relativo, é relativo, né? Tem um caminho, que é esse que a gente está falando, né? Quando a gente faz atividade física, a gente tem liberações de neurohormônios que são essenciais para todos nós. Aí são as serotoninas, dopamina, noradrenalina e ocitocina, né? O que esses neurohormônios fazem no nosso sistema nervoso central? Eles ajudam a regular o nosso estado emocional, né? Então, a libido, né? A vontade ou não de fazer sexo, o sono, o apetite, né? A sensação de felicidade, isso tudo é regulado por esses neurohormônios. À medida que nós vamos realizando a atividade física, há uma produção maior, né? Dentro do nosso próprio corpo. Também tem um efeito muito bacana no aspecto da cognição. Então, atenção,
memória, acabam ficando um pouco mais aguçados para a pessoa que pratica atividade física, justamente porque aumentam esses níveis de neurohormônios, né? Vínculos sociais, né? Isso é inegável, porque você vai para uma academia, ela tá cheia, principalmente nessas aulas assim em grupo, né? Você faz amizade, você interage, você também acaba de uma forma, num primeiro momento isso acontece muito com o ser humano, porque é do ser humano, você acaba tendo uma referência. Você olha aquele rapaz ou aquela moça que tem um corpo legal, que você, putz, se eu chegar ali... É ali que eu queria. É ali que eu gostaria de chegar, e isso te dá uma motivação. Também pode te propiciar uma motivação, né? É claro que cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Diminui a ansiedade. A ansiedade, eu sempre digo para os meus pacientes, para você entender o que é ansiedade, é uma energia. É uma energia que nós temos dentro da gente. E que quando ela está num nível muito elevado, ela vai procurar alguma forma de sair. Se eu faço atividade física, é bem comum, é bem rotineiro que ali você descarrega naquele esforço que você faz, né? Enfim, se eu não faço atividade física, problema é seu, porque você vai continuar tendo essa energia muito grande dentro de você. E a disposição física, né? A gente se sente muito mais disposto, né? Mais motivado. Que ninguém está dizendo que as pessoas não têm que tomar medicação, não é isso. O que a gente está dizendo é que nós temos que incluir atividade física para um sucesso desse tratamento, né? Muitas pesquisas, se vocês pesquisarem a Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria também, tem muitas pesquisas aí em desenvolvimento, e o que os dados têm mostrado? Que a médio prazo, a gente está falando 6, 8 meses, a atividade física tem um potencial dentro do nosso sistema nervoso central muito similar a várias medicações que se usam como antidepressivos ou ansiolíticos. Então, quando esse paciente chega para mim, você já tem um acompanhamento psiquiátrico? Não, então você vai passar a ter. Ele inicia com medicação, na maior parte dos casos ele continua lá com o psiquiatra para ele regular isso de uma forma mais rápida, porque a medicação em 15, 20 dias você começa a organizar esse sistema nervoso central, né, mais rapidamente, para que não deixemos essa pessoa em risco. Mantém psicoterapia, porque na psicoterapia você vai descobrir por que e para que isso está acontecendo, né? O que esse transtorno está tentando me fazer ver e eu não estou conseguindo enxergar. Tem sempre a ver com a história de vida de cada um, né? Eu digo para eles sempre assim, quem faz a pergunta tem a resposta, né? E eu insisto nisso porque a resposta dos porquês e dos para que está sempre dentro de cada um, né? Cada um dentro da sua vivência e da sua história de vida. Então a psicoterapia vai auxiliar você a descobrir por que isso acontece. Porque se eu não souber por que isso está acontecendo, essa descarga de ansiedade tão elevada, né? Ou por que eu estou tão deprimido, eu não tenho como pensar uma estratégia. Porque primeiro eu preciso descobrir o motivo, né? A causa do problema, né? Depois eu vou pensar numa intervenção, não pode ser o contrário. E a atividade física, ele vai iniciar também com o objetivo de que ele vai intensificando esse aumento desses neurohormônios no cérebro, vagarosamente, né? Quando ele chegar lá no 6º, 8º mês, o médico também faz uma reavaliação do processo, do quadro clínico desse paciente, né? E aí o que acontece? Muitas vezes eu começo em parceria com, não eu, né? Mas assim, em parceria com o psiquiatra, o próprio médico começa a diminuir essa dosagem e vai sentindo se esse paciente se mantém equilibrado. E geralmente ele se mantém. Tá? Que legal. E aí a gente, muitos casos, não é um e não é dois, e não são dois, os pacientes vão tirando a medicação e mantendo a atividade física e ela tá organizada. No caso da Lisane foi algo parecido, né? E é muito legal pensar no caso dela, porque a gente tá no Setembro Amarelo, enfim, essa série que a gente tá gravando é justamente sobre isso, né? E a Lisane não chegou no suicídio, não tem nada a ver, mas ela desenvolveu um quadro lá atrás e que por acaso eu percebi, né, algo que poderia levar a isso e que ajudou ela. Que foi justamente o fato dela estar desanimada em relação ao que ela poderia obter através da musculação ali na academia. Ela contou pra mim que ela tinha passado por várias academias, que ela já não tinha tanta vontade assim, porque era sempre a mesma coisa e tudo mais. E eu falei pra ela, enfim, identifiquei nisso uma possibilidade de uma atividade física mais social, né? Que é o caso do Cross One, o treinamento funcional da Academia One. E no Cross One ela conseguiu encontrar, ela até falou pra gente, né, enquanto a gente conversava assim, lá no Cross One eu dou risada, eu converso com a galera, eu fiz amigos na academia, né? Então,
talvez, se você tem alguém próximo de você aí que tá com algum tipo de dificuldade, que tá demonstrando algo assim, você pode socializar essa pessoa. Não tô longe de mim dar um parecer, né? Mas nesse caso funcionou. E tanto que o marido dela até comentou que ela mudou em casa, ela passou a ser uma pessoa menos irritada, ela passou a ser uma pessoa mais proativa para resolver as coisas, para fazer, mais carinhosa. Enfim, ela também percebeu tudo isso, né? E ela reduziu os medicamentos até o ponto de eliminá-los, né? Então ela gastava ali, ela tomava 5 pílulas, ela falou, acho que tomava 3 medicamentos. E todos os dias, e ela passou a não usar mais nenhum medicamento, e agora ela simplesmente faz atividade física. E até o médico dela recentemente falou que ela tava ali com o físico de uma menina de 15, 17 anos, né? Então ela é uma senhora de 51. Então isso é ótimo, os benefícios que ela obteve através... Como a gente falou, né? Ela é muito regular. A gente tá defendendo aqui uma atividade física regular, né? E de não tanta intensidade. O Cross One tem uma intensidade moderada ali e frequente, né? Ela faz academia, musculação e o Cross One. Ela consegue equilibrar bem as duas coisas e diariamente. Então eu acredito que foi através disso que ela conseguiu. Mas essa ideia do fazer uma atividade física social pode ser bem legal, né? Eu volto a dizer o que a gente já falou no primeiro episódio, né? Quando você ouve essa pessoa, né, esse paciente, esse amigo, esse familiar, que está numa situação dessa, num potencial de suicídio ou um quadro depressivo mais avançado ou um estado ansiogênico mais avançado, quando você ouve essa pessoa sem julgamento, você entende a demanda dela. Aí legal. Sim a gente pode pensar numa possibilidade de ajudar. É muito interessante assim, ó, que como aconteceu no caso dela, muitas outras pessoas também passam por isso de tentei fazer a musculação, não consegui desistir. O pessoal tem que entender que nem todo mundo vai gostar da musculação, nem todo mundo vai gostar do cross, nem todo mundo vai gostar do pilates, nem todo mundo vai gostar da dança. Você tem que achar uma atividade física que seja do teu gosto, que vai te fazer feliz, que vai te fazer bem. A gente bate muito na tecla da musculação, a gente, né, é suspeito falar porque a musculação é bom pra tudo, né? Mas depois, quando você pegar o gosto pela atividade física, você pode usar a musculação como um complemento, como um algo a mais, né? Mas inicie com algo que te dê prazer, que te dê vontade de continuar, porque realmente a atividade física não é algo que vai fazer como o medicamento faz, né? Tirar com a mão, vamos dizer assim. É algo que demanda uma paciência, um tempo, uma perseverança. Então, se for algo que você não gosta, vai ser muito mais difícil você permanecer. Comece com algo que te dê prazer, que te faça bem, já inicia. Não vejo a hora de chegar o dia de ir para aquela aula de zumba. Ou não vejo a hora de chegar o dia de ir pro pilates. Faça algo que te dê prazer, pelo menos inicialmente, até você pegar o ritmo, pegar o gosto. E aí depois é só a ladeira acima. Assim. É aquela questão assim, você já sabe o que você precisa fazer para melhorar, né? Você já sabe que atividade física, e a gente também não está falando só de academia, pode ser uma caminhada, uma corrida ao ar livre, enfim, né? Uma atividade física qualquer. Você já sabe qual é uma das causas ou uma das soluções para o seu problema. E aí, eu não gosto de fazer, eu não quero fazer. E aí eu te pergunto, você quer realmente melhorar ou é mais fácil ficar nesse lugar de vítima, muitas vezes, né? Você quer sair desse lugar? Acho que vale a reflexão, né? Então, pra fechar esse episódio agora, né, a gente já entendeu, então, sim, atividade física, ela tem uma relevância muito grande aí, pode ser muito relevante contra o suicídio, né, que é o tema do Setembro Amarelo. E, enfim, a gente se coloca à disposição de vocês como academia, caso vocês quiserem conhecer a Academia One. É uma ótima academia, a gente tem várias possibilidades, mas assim como o Alexandre falou, não necessariamente precisa ser uma academia. Você pode fazer uma caminhada, pode jogar futebol americano, vôlei, enfim, o que você achar melhor e mais prazeroso, né? O importante é que você, de certa forma, viva em movimento, faça algo. O remédio ele pode até fazer a parte dele, né? Mas você também precisa fazer a tua. Então, a gente agradece aí a todo mundo que ficou com a gente até o final. Esse é o segundo episódio dessa série que a gente tá fazendo do Setembro Amarelo. A gente vai ter mais 2 ainda pela frente, então fique ligado que logo a gente vai ter mais novidades para vocês.